Pessoal, meus queridos amigos, está havendo uma grande treta, um grande debate, aquele debate que todo mundo grita e pouca gente tem razão. É um debate sobre essa questão aí do aumento da taxa de importação sobre leite em pó, advindo em especial da União Europeia, da Nova Zelândia, que é um tema de debate muito sério dentro da agropecuária, tem uma questão de dumping, tem um debate enorme que já vem rodando há bastante tempo, e esse debate ele está sendo utilizado primeiro ali por liberais para cobrar do governo uma postura mais de mercado aberto, de livre comércio, algo que somos todos favoráveis. Do outro lado, a gente está vendo uma pressão da Frente Parlamentar da Agricultura exigindo que haja uma medida protecionista nesse caso, e eu vou explicar o histórico disso. E também há, por parte de membros do governo, uma hora brigando com a imprensa, do que a imprensa mentiu, depois fazendo o que a imprensa tinha falado, reclamando dos liberais. Que bagaça é essa? Vamos entender essa crise e eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai arrumar muitos inimigos, porque eu não vou basicamente concordar 100% com ninguém, né? Vou passar um cenário particular conhecendo os atores envolvidos no processo e vou aí entrar nesse debate com a nossa opinião, tá ok? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho e se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E não se esqueça, se você for do estado de São Paulo, tem congresso do MBL do estado de São Paulo, lá em São José do Rio Preto, neste mês, dia 23. Vai lá no comentário, tem o link, compre seu ingresso, vai ser legal pra caramba. Pessoal, vou fazer um breve histórico do que está rolando aí, né? Esse tema, se for lá nas redes sociais, é talvez a maior surra que o Bolsonaro está tomando em redes sociais desde que começou o mandato dele. É um ataque específico a ele, até porque a ação política final foi dele e rolou ontem, né? O que aconteceu? Existe uma espécie de uma taxa anti-dumping, cujo dumping foi provocado ali pela União Europeia e pela Nova Zelândia e foi, vamos dizer assim, demonstrado pela Confederação Nacional da Agricultura ainda na década passada, faz bastante tempo, né? Que olha, tá claro que eles têm subsídios para a produção deles, eles estão praticando dumping, com isso o governo montou uma barreira anti-dumping com alíquotas para a Nova Zelândia e para a União Europeia sobre esses produtos como leite em pó. Isso começou a ser analisado para ser derrubado ainda no governo Temer. E aí isso estava rolando ali no que hoje é o Ministério da Economia, que é o Ministério do Guedes. O Guedes foi, depois ele falou, não, vamos derrubar essa taxa anti-dumping. O setor agropecuário ficou muito puto, na verdade, puto pra caramba. Porque eles vão trazer uma série de argumentos, como aumento dos custos de produção, a tal da famosa greve dos caminhoneiros redundou no final também numa tabela de preços que aumentou o preço do leite, o setor perdeu competitividade, eles estão basicamente desesperados, e aí eles foram bater a porta do Guedes, da ministra Tereza Cristina, e em última instância do Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, ele não passou por cima do Guedes, ou seja, ele manteve o que o Guedes decidiu, mas aí criou uma taxa de importação nova para aqueles produtos laticínios aí, produtos à base de leite, que estão sendo importados, o que no final das contas representa a mesma coisa. No fim é uma barreira alfandegária proibindo ou dificultando a entrada desses produtos e protegendo o mercado nacional. Bolsonaro foi alvo de inúmeros ataques por conta dessa atitude dele, por conta dessa ação, e aí virou um quiprocó nas redes sociais. Né? O Bolsonaro, imagina, a gente falou, não, mas ele está sendo responsável, né? E essa palavra a gente vai debater bastante aqui nesse vídeo, está sendo responsável, está pensando nas reformas, e realmente não vale a pena você arrumar uma briga com a Federação da Agropecuária do Brasil, nesse instante, ainda mais você querendo passar reformas como a da Previdência. Mas o tema é bem complexo, até porque se existe um caldo de racionalidade no debate público, inclusive envolvendo esse tema, o Bolsonaro e a turma dele foi responsável por criar esse caldo de responsabilidade, sim. Né? Eu vou abordar isso e agora eu vou dar minha opinião, tá? A opinião do Renan, sobre o que eu acho desse caso. Pois bem, todo mundo sabe, o Brasil é um exportador gigantesco de alimentos, né? E importador de alguns gêneros alimentares também, isso é normal, né? E o Brasil vive há muito tempo uma guerra comercial com a União Europeia. Todo mundo sabe disso, a União Europeia sabota, boicota a entrada de produtos brasileiros dentro do seu território, né? Então é muito difícil colocar dentro de países europeus produtos brasileiros, porque eles estão sempre boicotando. Eles praticam dumping, têm subsídios. Então, antes de tudo, quando a gente vai falar de livre comércio com a Europa, esse assunto, calma, que a história é um pouquinho diferente, né? Você tem um cenário onde o produto brasileiro é sistematicamente sabotado dentro do solo europeu. O caso mais emblemático é a França. A França faz de tudo para sabotar o agro brasileiro. A carne brasileira não entra nada, não obstante eles querem vender os produtos deles. Então não há uma relação simétrica. Uma relação entre os países ou entre blocos econômicos que seja minimamente simétrica. As nossas exportações são sabotadas e são alvo dessa política protecionista. Isso não acontece só com eles, acontece com os Estados Unidos e diversos outros países.
Isso suscita um debate para outros vídeos, né? A gente fica falando, não, os Estados Unidos são o maior parceiro do Brasil. Não, não são. Os Estados Unidos são bem competitivos conosco e bem protecionistas no assunto agropecuária, que hoje gostem ou não, a principal pauta de exportação do Brasil e a principal, vamos dizer assim, a locomotiva da nossa economia. Então você tem essa questão de fronteiras fechadas mais subsídios, e aí esse debate sobre, não, fronteiras abertas, vamos ter livre mercado, porque de qualquer forma, mesmo mantendo essa, vamos dizer, essa discrepância no tratamento entre os lados, o Brasil, ele ganha, né? Basicamente o subsídio para o cara é um governo pagando para que você aqui no Brasil possa comprar leite mais barato, né? E aí, se você for partir só para essa lógica, tudo bem, esse raciocínio liberal, ele está certo. A meu ver, essa questão é complexa, porque o Brasil tem que jogar duro internacionalmente, ele tem que se valorizar, e tem que valorizar um mercado consumidor de 200 milhões de habitantes, porque os outros têm que comprar o nosso produto. A gente não tem que ficar aceitando ter relações assimétricas no mercado internacional. E se a gente pressiona e tiver uma política dura e obtenha resultados melhores, o Brasil vai estar trazendo mais dólares, mais divisas para dentro do Brasil, e eventuais perdas que você tenha, por exemplo, no preço do leite, que veria mais caro lá fora, você teria um ganho, por exemplo, de poder de compra do brasileiro ao exportar mais e trazer mais dólares para o Brasil. Então, essa discussão acaba às vezes ficando um pouco pueril, porque você pode, mesmo jogando duro ali, tomar medidas internacionais que redundem em acordos melhores, e acordos melhores redundam em mais dinheiro e mais poder de compra para o brasileiro, né? Que é o que o agro demanda do Brasil há muito tempo. O Brasil tem que ser mais agressivo nessas negociações internacionais. Outro ponto que afeta o agro é a falta de competitividade recente, gerado por coisas absurdas, como, por exemplo, a tal da greve caminhoneira. Vocês lembram disso? Porque eu vou voltar pro Bolsonaro nessa história, né? O Bolsonaro, o time dele, todo mundo apoiava a revolução caminhoneira. Tinha nego lá no governo que tá no governo do Bolsonaro agora, que falava que era uma revolução similar à revolução americana, né? O Boston Tea Party, né? O Gustavo Bebiano, que hoje está na Secretaria-Geral da Presidência da República, foi discursar para caminhoneiro, né? Fizeram um discurso super irresponsável naquela época, porque era bom, gerava dividendo eleitoral. E aí agora, né, estão sentindo dano, porque isto gerou tabelamento de preço de frete, tabelamento de preço de frete afetou na composição de custos diretos e indiretos no preço do leite e de outros alimentos. Ou seja, a gente paga mais caro pelos nossos alimentos, incluindo o leite, por conta dessa irresponsabilidade, desse populismo, não só dos caminhoneiros, mas de todos os políticos de esquerda e direita envolvidos nisso, incluindo aí a turma do presidente da República. Outro ponto que impacta nessa competitividade do produto agropecuário brasileiro é a burocratização e o cerco fiscal gerado pela Receita Federal. Pouca gente está falando, mas está vindo um verdadeiro cerco. Agora eles querem fazer o e-social ali e a pejotização do campo. Basicamente o pequeno produtor rural, muita gente que produz laticínios ou a parte de leite para você mandar depois para a indústria do setor, acabam se ferrando, porque o cerco é gigantesco, tem que transformar todo mundo em PJ, e-social, eles estão num verdadeiro cerco, uma verdadeira perseguição para arrecadar mais, e isso acaba atrapalhando a vida do pessoal do setor. Tem muito produtor do agro brasileiro querendo se mudar para o Paraguai e produzir em outros lugares, porque simplesmente está impossível. Há um cerco que vem ali no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, que já é anterior ao Paulo Guedes, e que talvez, se você fosse, vou mexer nessa taxa aqui, mas antes deixa eu tirar essa burocracia gigantesca sobre o produtor brasileiro, vamos tirar essas amarras do cara? Porque você tem que fazer, tem que ter uma responsabilidade no processo para que você possa tomar medidas de liberar geral, liberar o mercado, né? A gente não pode abandonar o produtor local nesse sentido, né? Porque aí é aquele espécie do livre comércio que você entra com o livre comércio caracu, né? O outro lado entra com a cara e você entra, você sabe como, né? Então, nesse sentido, o agro tá reclamando com razão, né? Tá só coisa chegando no lombo deles e nada que desburocratize e facilite a vida para que eles possam produzir produtos mais competitivos. E o fato é, o nosso agro é muito competitivo. É um dos mais competitivos do mundo, se não mais em diversos setores. É só desamarrar, desburocratizar, tirar taxas, tirar impostos sobre esses produtos e sobre esses produtores, que você facilita e torna eles mais competitivos para não ter esses dissabores envolvendo o livre comércio, que é o tema dessa discussão. Por fim, eu acho o seguinte, o Paulo Guedes ele quer fazer uma abertura geral de mercados, ele comenta isso, e isso tem que ser feito como se fosse com um calendário, com uma agenda que passe por ganho de competitividade da indústria brasileira, do agro brasileiro, e também, obviamente, da inserção do Brasil nas redes globais, nas cadeias globais de produção, para que o Brasil possa vender e comprar produtos mais baratos, competitivos, gerar divisas para o Brasil e fazer que o brasileiro também compre esses produtos que são, enfim, mais baratos. Existe uma agenda, porque também existe a questão, obviamente, que quem quer um protecionismo setorial quer depois ficar mantendo esse protecionismo setorial. Isso acontece no Brasil não só no agro, mas principalmente na indústria, né? Isso já gerou para a gente inúmeros problemas. Então,
a agenda liberal do Paulo Guedes, eu só estou falando aqui, ela tem que ser somada a algum tipo de racionalidade, que eu tenho certeza que ele tem, a gente só está falando de 1 mês e pouco de mandato, mas essa racionalidade tem que guiar ele, porque é um jogo complicado. Internacionalmente falando, não há alinhamento, a União Europeia acha a gente muito bonito, que a gente está com o Ocidente, não tem nada disso, ela é um adversário nosso duro, nessa questão de produtos agropecuários, enquanto pessoas estão alinhadas com blocos, são inimigos como a China ou o mundo árabe, compram um produto brasileiro a rodo. O que está rolando agora, por fim, né, agora analisando, voltando para a posição adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo filho dele, o Carluxo, que fica nas redes sociais xingando os outros. Basicamente o cara gosta de ficar xingando liberais, né? Ele soltou um tweet agora xingando os liberais, entre aspas, pelo que está acontecendo, né? E aí existem pessoas que estão falando, olha, o Bolsonaro está sendo responsável, o Bolsonaro está pensando na reforma da Previdência, né? O Bolsonaro está pensando no setor, né? E de fato o que a gente está vendo aqui é um duelo, na verdade, entre a famosa ética da convicção e a ética da responsabilidade, né? Isso é um conceito aí do Max Weber, um sociólogo alemão do século XIX, onde basicamente ele aborda a ética da convicção são seus valores pessoais, a tua convicção natural. A ética da responsabilidade, ela costuma se expressar quando você tem um cargo, por exemplo, um cargo no governo, ou uma posição que exige uma responsabilidade, onde essa ética, onde as suas convicções pessoais, elas têm que ser moduladas de acordo com uma conveniência maior, que busque, vamos supor, um bem maior, que é algo intrínseco a uma atividade que vai lidar com interesses que são conflitantes por vezes, onde esses valores deles vão ter que ser, às vezes, colocados parcialmente de lado, em prol também, às vezes, de um bem maior. Então essa disputa entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade fazem muito parte do exercício do governo, do exercício governante. E, pois bem, todas as vezes que a ética da responsabilidade era abordada, isso nos governos anteriores, em especial no último, né, essa turma do bolsonarismo, né, ficava lá com uma lógica fingindo ser uma ética da convicção baseada nos valores, eles são irredutíveis nos valores deles, jogando contra. O papel deles na Revolução Caminhoneira foi esse, né? Vamos jogar para a torcida, vamos ser oportunista. Quando foi para se alinhar com a esquerda no Fora Temer, o que atrapalhou a reforma da Previdência, é a mesma coisa. Quando for para ir contra a reforma da Previdência e usar o mesmo discurso que a esquerda usou contra a reforma da Previdência, o Bolsonaro e a turma dele agiram dessa mesma maneira. Não dá para você governar tentando manter o mesmo discurso jacobino de antes, um discurso incendiário, né? Que é o que eles ficaram tentando xingar a imprensa disso, sendo que você vai ter que tomar decisões baseadas, por exemplo, em como é que eu vou passar a Previdência com a frente parlamentar do agro, que é a maior frente de parlamentares, contra mim. Como é que eu posso estar bem com o setor produtivo, com o agro, com os produtores rurais que votaram em mim, Bolsonaro, mas gerar um problema enorme com eles. Como é que eu lido com essas contradições? Ele está tendo que lidar agora com a questão da ética da responsabilidade, né? Ele está tendo que ser responsável. Só que aí esse discurso de campanha irresponsável de setores que estão dentro do governo tem que ser abandonado. Porque política, meu irmão, não é... Você não vai ficar sendo bonitão, que fala grosso, que vai apontar o dedo na cara de todo mundo. Você vai ter que tomar decisões ruins e que vão tirar a sua popularidade. Então não adianta xingar liberais, entre aspas, e ficar falando mal dos caras, porque, ora, primeiro que eles estão adotando a mesma postura que vocês adotaram com todo mundo, né? Revolução caminhoneira, derrubar o governo com caminhoneiro, né? Aí depois elege aquele cara de esquerda lá de Minas Gerais, né? Foi muito esperto, puta estratégia. E aí, nesse caldo de responsabilidade, fica um Brasil baseado em oportunismo e populismo. Isso não pode rolar. O caso do Leite demonstra bem o que é um governo. Decisões que vão demandar dor e conflito e, por vezes, incoerência com o discurso de campanha. É natural, a gente tem que sempre buscar a responsabilidade e o melhor compromisso que seja bom para um projeto de longo prazo para o Brasil. Por vezes vai doer, por vezes vão bater em você, mas é o que serve. Esse vídeo mesmo, eu vou apanhar de bolsominion, eu vou apanhar de muito libertário e vai falar que eu defendi protecionismo, que eu não estou defendendo, estou falando para você fazer a coisa de uma maneira estruturada, mas não faz parte. A ética que eu defendo, que é essa ética da responsabilidade, ela acaba resultando nisso. Ninguém é herói, ninguém é perfeito, ninguém é mito, mas pelo menos você pode dormir, colocar a cabeça no travesseiro de forma tranquila que você não foi um demagogo. É isso aí, um abraço para todo mundo, muito. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.